Meus amados irmãos e irmãs, nós louvamos a Deus pelo privilégio de mais uma quinta-feira estarmos aqui reunidos para juntos adorarmos ao nosso Deus e ao nosso Pai na beleza da sua santidade, para lhe render louvores, porque o nosso Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Convido nesse instante os amados a fecharem seus olhos, inclinarem as suas cabeças e juntos falarmos com o nosso Deus e com o nosso Pai. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos por esse dia em que o Senhor tem nos permitido viver, por essa noite que o Senhor tem permitido, ó Deus, que chegássemos aqui a esse local de adoração, para juntos como tua igreja abrirmos os nossos lábios, exaltar, glorificar, bendizer, te render louvores e reconhecer, ó Deus, a tua bondade, a tua fidelidade nas nossas vidas, com o coração agradecido pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos que já chegaram. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que estão a caminho. Te louvamos, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que por um motivo justo não poderão estar presentes, mas no seu coração estão desejosos, ó Deus, de poder participar desse momento. Que o Senhor esteja nos abençoando de uma maneira poderosa nessa noite. Que o Senhor se faça presente, ó Deus, que o Senhor receba cada cântico, ó Deus, que cada leitura toque os nossos corações e que o Teu Santo Espírito possa estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para compreender qual é a Tua vontade, pois a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Que as nossas mentes possam estar cativas, ó Deus, ao Teu Santo Espírito. E que todas as inquietações da alma, que toda perturbação da alma, que toda tristeza, ó Deus, que tenta de alguma maneira levar, ó Deus, ao desânimo, possam ser colocados de lado, mas na liberdade que há no Teu Espírito, venhamos Te adorar e Te render louvores e ser visitados pelo Teu Santo Espírito através da Tua palavra que há de ser ministrada. Que assim seja, em o nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Façamos todos a leitura do introito bíblico, todos juntos. Uns aos outros, para vos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia é o dia da vinda do Senhor. Então, a todo momento, quando nós abrimos os jornais, ligamos a TV, a cada noticiário, nós podemos comprovar de que o dia se aproxima, e é tempo da igreja estar preparada, firme e abundante na obra do Senhor, porque o dia se aproxima. Convido nesse instante aqueles que desejarem e puderem, só colocarem de pé e juntos elevarmos ao nosso Deus um momento de louvor e adoração. Também quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos declarar que o seu reino, ele é eterno. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam.
Vamos continuar adorando ao Senhor e exaltando na beleza da sua santidade. Vamos declarar que Ele é o Deus que cumpre o que prometeu. Foi assim na vida de Elias. O Senhor disse a Elias: olha, vai até Acabe e diz a ele que não vai mais chover por conta do pecado. E Elias assim o fez. Mas o Senhor se responsabilizou e Deus operou o milagre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Porque Ele é um Deus que proverá todas as coisas. Mesmo falho me faz andar.
Vamos continuar adorando, querido, dizendo que nós vamos louvar e exaltar o Senhor, independente da circunstância. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles foram presos, não somente presos, mas foram chicoteados, surrados, açoitados, porque expulsaram um demônio, querido. O que é que te preocupa nessa noite? O que é que tem tirado sua paz? Independente disso, nós temos que continuar adorando e exaltando ao Senhor. Te louvarei. Junto aos teus pés.
Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Pai. Os amados podem assentar-se. Somente a Ele, somente a Ele. Façamos todos a leitura bíblica responsiva, conforme transmitida no nosso data culto. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Todos juntos? Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, quem se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Louvamos a Deus, meus queridos, porque apesar do decreto, proibindo os cultos nos finais de semana, tem um lado positivo, que eu vou ter a oportunidade de estar com os amados nos 2 cultos semanais que nós temos. Então, a partir, como foi comunicado através dos grupos da igreja, e acredito que alguns talvez tenham recebido ou vão receber no seu privado, esse comunicado, que houve alteração dos cultos. Acredito que todos os amados que estão acompanhando aí o WhatsApp da igreja receberam esses comunicados, tanto a liderança como os demais grupos. Então, o culto que acontece nos finais de semana até o final de semana do dia 6 estão proibidos. No estado de Pernambuco como um todo, em algumas cidades, inclusive durante a semana, tem sido proibido os cultos. Mas pela bondade e pela misericórdia do Senhor, a nossa cidade e outras apenas perderam a questão do domingo. O que não nos vai afetar muito, apesar da quantidade que a gente sabe que no domingo vem um número bem maior do que o que vem durante a semana, mas não vai mudar muito, porque nós vamos transferir, nós já fizemos isso outras vezes, e mais uma vez nós vamos colocar o culto que aconteceria no domingo na segunda-feira, e teremos 2 cultos presenciais da mesma maneira. Amém? E se reduzir, bota para o dia, faz culto de manhã, faz culto à tarde, mas não fechar a porta, se está tendo oportunidade, e se fechar de vez, a gente faz 7 reuniões administrativas para ler o livro de Atos dos Apóstolos, mas a gente vai aproveitar toda a oportunidade que temos de poder adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade, de poder lhe render louvores, de poder dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, e de que a igreja não vai parar, de que a igreja não vai retroceder, de que a igreja não vai olhar para trás, de que a igreja não vai olhar para os seus lados, de que a igreja não vai se espantar diante das tempestades, do vento forte, que sopra constantemente contra o nosso barco, mas que a igreja vai continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, que a igreja vai estar firmada na rocha, de maneira inabalável. E nos momentos de crise, nos momentos de perseguição, foi o momento que a igreja mais cresceu, e é justamente nesse momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, que a igreja também precisa crescer e se fortalecer. Nós temos visto a realidade em vários lugares, das pessoas se esfriarem na fé, desanimarem, duvidarem de Deus, murmurarem, infelizmente faz parte da natureza humana alimentar nos corações essas fraquezas, faz parte da nossa natureza, mas como igreja precisamos estar aquecido o coração, olhar somente para Cristo, e apesar das notícias ruins que às vezes nos vêm, poder ouvir a voz do Senhor dizendo: crê somente, creia somente. Lembra do Jairo? Quando estava levando Jesus em direção à sua casa, convenceu Jesus a ir à sua casa. Jesus estava até acompanhando ele em direção à casa de Jairo, onde lá estava a sua filha enferma, gravemente enferma. Quando alguém chega e diz a ele: não adianta, a tua filha acaba de falecer, tua filha morreu, e disse mais: não incomodes mais o mestre, deixa ele fazer o que estava fazendo, seguir o caminho que ele estava seguindo, porque não adianta mais, para você não tem mais jeito, para você não tem mais saída, para você chegou o fim, e o seu fim é de luto, o seu fim é de tristeza, o seu fim é de frustração, mas estava do lado de Jairo um homem chamado Jesus de Nazaré. E quando Jesus de Nazaré está do nosso lado, a coisa é diferente. Quando Jesus de Nazaré está do nosso lado,
as notícias negativas, as notícias pessimistas, as notícias de tragédias, ela perde a relevância. O que importa é o que Deus diz, o que importa é o que o Senhor está falando, e o Senhor continua falando nos dias atuais: creia somente. Mas como será o amanhã? Creia somente. Somente creia, somente confie, somente tenha certeza de que no amanhã Deus já estará lá para nos proteger, para nos livrar e com mão forte nos socorrer nos momentos de aflição. Nós passaremos agora aos amados irmãos, aqueles que desejarem fazer um pedido de oração, expressar sua gratidão a Deus por uma bênção recebida. Então os amados que desejarem essa oportunidade podem fazê-lo nesse momento, levantando uma das suas mãos, para que o nosso irmão Jair possa ir até os amados. A graça e a paz, irmãos. Amém. Eu venho agradecer a Deus, principalmente a Deus. Há alguns anos eu estava com problema do dente. Eu tenho alguns problemas dentários, né? E meus dentes calcificam com muita facilidade. E em 2018, o médico fez um procedimento no meu dente e ele veio a doer agora, nesse começo de ano, no final do ano para cá. E eu estava com muito medo de extrair esse dente, mas para a glória do Senhor, eu passei 45 minutos na mão da dentista e ela tirou esse bendito dente que estava me aperreando. E eu venho agradecer. Para muita gente pode não ser nada, mas irmãos, eu vesti até a roupa ao contrário para ir para o dentista. Cheguei com a roupa pelo avesso, tão nervosa que eu estava. Agradeço a Deus. Amém, amém. Mas alguém, meus amados, que deseja agradecer uma bênção, fazer um pedido de oração? Nossa irmã Ana. Graças a paz, irmãos. Eu queria agradecer porque eu passei algumas semanas aqui pedindo oração, em prol da vida de Marta, é uma amiga da nossa família, e graças a Deus ela já está em casa, teve alta, está se recuperando para a glória de Deus. Eu queria que os irmãos continuassem a oração pela família dela, porque ela teve alta, está em casa, mas o irmão dela que foi para a UTI faleceu ontem. Já é a quarta pessoa da família dela que falece por conta do Covid. Então, que os irmãos estejam em oração pelaquela família que está muito abalada, né? Normal está, para que Deus continue dando força e graça nesse momento tão difícil. Como é o nome dela, Ana? O nome dela é Marta. Marta, sim, é Marta que nós temos orado. Isso, o irmão dela que faleceu foi Adelson, faleceu ontem. Então vamos orar pela Marta, né? É um pedido de clamar a Deus para que Deus possa estar socorrendo, consolando. 4 pessoas da família nessa pandemia é algo realmente que mexe com o coração de qualquer um, que mexe com a estabilidade emocional mesmo. Mais alguém, meus queridos? Nossa irmã Olívia. Amém. Quero pedir oração para uma menina que eu não conheço ela, mas hoje minha amiga do trabalho disse: pede lá oração na tua igreja, coloca ela no grupo de oração. O nome dela é Eloá e sua filhinha, elas pegaram Covid e as duas estão entubadas. Aí eu queria pedir oração por essa jovem. Amém, amém. Vamos estar orando para que a vontade de Deus seja feita na vida delas e que a vontade de Deus, né, seja trazê-las de volta, né, para o seio da sua família, né, tanto a mãe, né, como a menininha, para que tudo corra bem. Mais alguém? Queria agradecer a Deus pela sua bondade, queria agradecer a Deus pela sua misericórdia. Ontem a minha mãe teve alta no hospital, ela não foi submetida à cirurgia. Eu acabei esquecendo de colocar isso no grupo. Ela teve alta ontem à noite. No começo da noite ligaram, pedindo que eu fosse lá na restauração, que não iam mais fazer a cirurgia. Tem um lado bom e tem um lado preocupante. O lado bom é porque o médico disse que não ia fazer a cirurgia pelo fato dos danos que seriam causados por causa da cirurgia seriam maiores do que o dano que ela já tem e que ela pode ter no caso, que seria a questão da visão ser afetada. Ela já perdeu um olho, já perdeu a visão de um olho e corre a possibilidade também de perder a visão do outro. Então o maior risco é isso. E eles entendem que a cegueira é o menor
maior dano que ela pode ter, né, se tentarem abrir para remover o tumor. É um tumor pequeno, na maior parte das vezes benigno, mas que afeta justamente a questão da visão. Não ficou muito certo, né? Eles disseram que não ficou muito certo se a visão é em decorrência da questão do tumor, mas que de uma forma ou de outra era melhor não mexer, porque da maneira que está, nos exames apresentados, se tentarem remover, vai haver danos à saúde dela maior. Então, eu entendo que foi o melhor, né? Mesmo sabendo que o tumor continua lá e que pode mais na frente acontecer uma perca da visão ou qualquer outro tipo de sequela. Mas graças a Deus, como família, estamos tranquilos, cientes de que Deus tem feito sempre o melhor, né? E que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Ela está em casa, né? Estava alegre da vida, né? Eu perguntei, só está tranquila a questão da cirurgia? Disse, não, vamos embora, seja o que Deus quiser, estou com 2 meses, né? Se tiver que morrer, eu vou, se tiver que ficar vivo, né? Mas esse negócio de dano, né, de ficar em cima de uma cama, né, ter sequelas sérias, isso aí eu prefiro não ter, não. Essa foi a última vez que eu tentei fazer isso. Eu não vou tentar mexer em quem está quieto, né, e acabar gerando um problema que, né, ela entende assim, né. E fui para casa, feliz da vida, né, peguei uma sopinha lá na parmegiana, peguei um pãozinho, peguei um queijinho passar, que ela gosta, né, levei ela para casa. Graças a Deus ela ontem dormiu na sua casa depois de 24 dias hospitalizada. Está em casa, dormiu em casa, está tudo bem, para a glória do nome do nosso Deus e do nosso Pai, mas também conto com as orações dos irmãos em favor dela, para que tudo ocorra bem, para que a vontade de Deus seja feita, a vontade de Deus seja feita. Pelo aquilo que foi dito pelos médicos, há muito mais de 15 anos atrás ela não poderia estar aqui, então ela está aqui pela bondade, pela misericórdia de Deus. O pessoal do mundo ia dizer assim, está na prorrogação faz tempo, mas é Deus quem tem sustentado, é Deus quem tem sustentado, é Deus quem tem sustentado. E se tem sustentado é porque Deus tem propósito. Deus tem propósito, né? Algum propósito Deus tem, algum propósito Deus tem. E eu tenho certeza que Deus o fará para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Vamos orar nesse instante. Queria pedir a nossa irmã Margarete que levasse a Deus uma palavra de oração. Em seguida fosse levados a Deus por uma palavra de oração pela nossa irmã Tati. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Queremos te agradecer, Jesus, porque hoje nós mais um dia respiramos, Senhor. Queremos te agradecer pelo fôlego que tu tem dado à nossa família, Jesus. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, colocar no altar, no teu altar, uma criança que se chama Eloá, uma mãe, a mãe de sua filha. Eu quero colocar no teu altar, Senhor, a vida dessas duas, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Dá, Senhor, saúde a ela, devolva saúde a ela, Senhor, para que ela possa voltar para o seu lar, sã e salva, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, para alegrar todo familiar, Jesus. Senhor, põe no teu altar também, Senhor, as pessoas enlutadas. Tenha misericórdia de cada uma delas, Senhor. Vai com o teu renovo, do Santo Espírito, Senhor. Dá um abraço bem forte na alma de quem está enlutado, Jesus. Tenha misericórdia de todas essas pessoas. Pai Santo, Pai querido, nós temos tantas coisas para te agradecer, Senhor. Mas nesse momento, nós estamos desesperadamente, Senhor, te clamando. Tem misericórdia da população mundial, Jesus. Toda a população que está enferma, Jesus, vai entrando com providência, Senhor, acabando com esse vírus. Pai Santo, Pai querido, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença com cada um de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos abençoa, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas atitudes, Senhor, nossas ações. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Já te agradecemos por tudo que Tu tens que fazer nas nossas vidas. Amém. Amém. Continuando na Tua presença, Senhor, quero Te dar graças, Senhor, por mais um dia, uma noite na Tua presença, Senhor, aqui na Tua casa, Deus. Eu quero Te agradecer, Deus, pelo que Tu tem feito na minha vida, por ter me colocado de pé, por ter feito coisas que me têm me surpreendido por esses dias, Senhor. Eu quero Te agradecer, Deus, porque mais uma vez o Senhor tem mostrado a Sua benignidade pela minha vida, tem mostrado que o Senhor
o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu aluno fiel. Eu quero te agradecer, Deus, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus pais. Quero te agradecer pela conclusão, Senhor, da minha casa, Senhor, que o Senhor me concedeu de esse ano terminar de pagar a minha casa, Deus. Eu quero te agradecer, eu te louvo, Deus. E também neste momento, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pelas essas pessoas, Senhor, que estão enfermas, Senhor, essas crianças, Senhor, que estão enfermas, essa criança que a irmã Olivia falou, Senhor, Eloá, a mãe dela, Senhor, que estão entubadas, Senhor, aqueles demais, Senhor, que tu sabe, que eu não vou citar nomes, mas o Senhor sabe cada endereço, cada leito daquele hospital que estão ali, Senhor, enfermos, Senhor, entubados, Senhor. Muitos entes queridos que já perderam as suas pessoas que amam, Senhor, que já se foram por conta dessa doença, Senhor. Deus, continua nos cuidando de nós, Senhor, nos dando livramento, Senhor, cuidando dos nossos familiares, Senhor, dando livramento. Deus, visita, Pai, aqueles hospitais, Senhor, visita aqueles leitos, Senhor. Derrama a tua cura, Senhor, a tua graça, Senhor, naquelas vidas. Se for para que o Senhor colocar de pé, que o Senhor coloque, Senhor, que o Senhor traga de volta para os seus lares. Mas se assim for a tua vontade de guardar, Senhor, que o Senhor guarde e faça a sua vontade no seu querer. Porque muitas vezes a sua vontade no seu querer não nos agrada, né? A gente não aceita o não, mas assim é a sua vontade e assim seja. Deus continua nos livrando, nos abençoando, Senhor, sendo com a sua igreja. Continua, Deus, abençoando a vida do pastor, Senhor. Continua dando direção a ele, Pai. Continua abençoando ele lá naquele novo ministério, Senhor. Ajuda ele lá, Senhor. Que o Senhor surpreenda ele cada dia, Senhor. Continua abençoando a vida dele, da família dele, Deus. Tu sabe que não é fácil. Somos julgados pelo que fazemos e pelo que não fazemos. Deus, continua nos ajudando, nos dando graça. Te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor. Mas eu quero te agradecer. Tu sabe que o meu coração está alegre, que o meu coração está, assim, contente pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Continua, Senhor, continua fazendo no meio da tua igreja e mostrando que o Senhor é fiel. Continua nos ajudando. E assim eu encerro a minha oração. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Passaremos agora um momento de dedicação de bens e vidas, onde teremos a oportunidade de, através das nossas contribuições, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, contribuir para a manutenção, né, da casa do Senhor. Façamos todos a leitura do texto bíblico. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Louvemos ao Senhor louvemos aquele canto, né? Te agradeço. Vamos mudar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Seremos elevados nesse instante em uma palavra de oração pela nossa irmã Sandra Lima.
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias em Êxodo, no capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo não é perto de Apocalipse, é perto de Gênesis, segundo livro da Bíblia. Êxodo, segundo livro de autoria do homem de Deus chamado Moisés. Teremos a oportunidade dessa noite de ver um pouco sobre o chamado de Moisés, o momento que Deus o chama, o momento que Deus o convoca, para uma grande missão, uma missão de libertador, uma missão de legislador sobre a nação de Israel, onde ele terá a oportunidade de uma maneira maravilhosa, ser lapidado por Deus para essa missão tão importante. Nós teremos a oportunidade de observar também nesse texto, além do chamado de Deus, da maneira que Deus age ao chamar as pessoas para obras específicas. Nós podemos observar também algumas características de Deus. E na verdade a intenção maior nesse dia é poder refletir sobre isso, sobre algumas características do Deus a quem servimos. Quem é o Deus a quem nós servimos? Quem é o Deus a quem nós adoramos? Quem é o Deus a quem nós prestamos culto, prestamos louvor? Quem é o Deus a qual nós temos alicerçado a nossa vida? Quem é o Deus a quem nós dedicamos a nossa família? Quem é o Deus que nós temos buscado nas nossas orações, nas nossas súplicas? E quando nós lemos esse texto que nós iremos ler, nós temos a oportunidade de refletir sobre a grandeza desse Deus, sobre esse Deus que é singular, sobre esse Deus que é ímpar, sobre esse Deus que é incomparável, sobre esse Deus que é imensurável, sobre Deus que é insondável, porque não tem como sondar os pensamentos de Deus. Esse Deus que é imutável, esse Deus que é eterno. Então nós teremos a oportunidade de refletir sobre algumas características desse Deus. Então abra sua Bíblia, Êxodo no capítulo 3, nós vamos iniciar a partir do versículo 1, capítulo 3, versículo 1, estaremos fazendo a leitura então. Assim diz a palavra do nosso Deus e do nosso Pai. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não arde. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés então escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vira a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir àquela terra, que é uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Amém? Ele prossegue ainda dizendo: o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra lida nessa noite, e te suplicamos o auxílio do teu Espírito Santo ao ministrar a tua palavra ao teu povo. Que
que o Senhor possa, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, iluminar a nossa mente para compreender aquilo que o Senhor deseja falar e aquilo que está exposto na Tua palavra. Que assim seja, em um nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, nós temos a oportunidade agora de estar diante de um texto onde esse homem de Deus chamado Moisés, né, e nós conhecemos um pouco, né, todos nós, né, acredito que até os mais novos, por mais novo que seja, né, e desde a nossa infância, boa parte daqueles que estão aqui, se não todos, teve a oportunidade de ser apresentado a esse homem de Deus chamado Moisés. Até mesmo aqueles que não tiveram o privilégio de crescer dentro de um seio evangélico, né, ou de alguma outra religião cristã, teve a oportunidade de ouvir falar acerca de Moisés. Né, teve a oportunidade de ouvir acerca da grandeza, daquilo que Deus fez através da vida de Moisés e, sobretudo, o momento, né, da abertura do Mar Vermelho, que certamente é esse momento, né, mais marcante, né, na vida de Moisés. Acho que todos nós já tivemos a oportunidade, né, desde a infância, conhecer um pouco sobre esse personagem, sobre o chamado de Deus na vida dele. O texto ao qual lemos, meus queridos, está dentro de um contexto de um homem que já fazia 40 anos que estava no deserto. Nós temos, a Bíblia nos relata que durante os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele teve a oportunidade de ter tudo do bom e do melhor, pois esse fora criado como filho da filha do faraó. É assim que o texto da Bíblia nos apresenta. Nós conhecemos que a sua mãe, né, teve que, Joquebede, né, teve que entregá-lo, né, ao rio, na expectativa de alguma maneira salvar a sua vida, né, mas o curso do rio o conduziu até a filha do faraó, mas não foi o curso do rio, né, não foi a correnteza, foi a mão de Deus, pois Deus sabe de tudo e sabe de maneira antecipada, e a mão de Deus fez com que o curso do rio com que Moisés encontrasse a filha do faraó, lhe proporcionando aquele encontro, lhe proporcionando a adoção, e Deus foi tão misericordioso que permitiu que a sua ama de leite fosse nada mais, nada menos do que a sua própria mãe, Joquebede, que teve a oportunidade de amamentar o seu próprio filho, mesmo sendo criado como filho da filha de Faraó. A ação de Deus no curso da história nos mostra que Ele está no controle de tudo, mesmo quando somos levados pelo desespero a achar que não há mais saída. Não, ela foi levada pelo desespero a achar que não havia mais saída. Colocou ele no rio para que de alguma maneira o curso do rio, a correnteza do rio, o levasse para um lugar distante. Mas o curso do rio, guiado pela mão de Deus, o conduziu de volta aos seus próprios braços para que ela pudesse amamentar o seu filho. Deus está no controle de tudo, mesmo quando temos a impressão que não há mais nada a ser feito, e mesmo quando temos a impressão de que o que vai se instalar no nosso coração é aquela sensação de frustração por como poderia ter sido se Moisés estivesse aqui. Mas boa coisa é descansar no Senhor, boa coisa é descansar na presença de um Deus que tem poder para desviar, mudar, alterar e fazer o que Ele quer no curso do rio. E a Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que naquela oportunidade que ele teve no deserto, a oportunidade que ele teve de ser criado dentro do palácio, recebendo uma cultura, recebendo conhecimento, de certa forma tendo uma educação de príncipe, uma educação real, né? E isso acabou fazendo com que Deus, naquele período, estava lapidando também o seu servo, lhe dando conhecimento, lhe preparando, né, através de todo o conhecimento que ele havia adquirido, através da língua, através da influência, né, e isso fez com que ele, de certa forma, estivesse ao longo daqueles primeiros 40 anos, sendo lapidado na sua vida, para ser aquele que ele veio se tornar, né, um homem que estivesse à frente da nação de Israel, um grande legislador. E aqueles 40 anos da sua vida, Deus permitiu que ele estivesse no Egito, e sendo criado sob a influência do palácio, permitindo que ele fosse lapidado para se tornar um grande legislador.
mas ele passou também 40 anos no deserto, depois que fugiu, para que não fosse punido, enquanto ele estava defendendo um hebreu. E aí o texto vai nos dizer que aqueles 40 anos no deserto, Moisés não precisava, para aquilo que Deus desejava usá-lo, não precisava apenas ser um legislador, um homem que entendesse de lei, um homem que fosse culto, um homem que fosse experimentado nas letras, mas ele precisava também ter o coração de servo. E agora, durante 40 anos da sua vida no deserto, ele vai aprender a ser servo. Ele vai aprender a estar sob a autoridade de um homem chamado Jetro, que era seu sogro, que ele vai ter uma influência na sua vida. Ele vai aprender princípio de autoridade nesse relacionamento entre Moisés e Jetro. Ele vai aprender a ser servo, a ser humilde. Ele vai aprender a ter cheiro de ovelha, porque o verdadeiro chamado é evidenciado no coração daqueles que têm prazer em ter cheiro de ovelha, que têm prazer em estar no meio de gente, porque foi para isso que Deus o chamou, foi para isso que Deus o convocou. E agora, depois daqueles 40 anos em que ele passara cuidando das ovelhas do seu sogro, e o texto vai mostrar claramente isso, que ele estava acostumado a estar vivendo daquela maneira simples, sendo lapidado como pastor de ovelhas, entendendo o princípio de autoridade que pesava sobre Jetro. Mas agora Deus o chama de uma maneira maravilhosa. Em um daqueles dias, tantos dias, em que ele saía com as suas ovelhas, com as ovelhas de Jetro, e o texto vai dizer que o rebanho não era dele, o rebanho era de Jetro. Ele não tinha, aquelas ovelhas não eram suas, aquelas ovelhas não eram sua propriedade, as ovelhas pertenciam ao seu sogro. E agora ele vai caminhando com as ovelhas, colocando as ovelhas no pasto, procurando os campos mais verdejantes, os lugares mais apropriados, nas fontes de águas frescas em que as ovelhas pudessem beber e matar sua sede, procurando grama verde para que elas pudessem se alimentar, até que em um determinado ponto ele observa no Monte Horebe, no Monte de Deus, algo que ele nunca havia visto, algo maravilhoso, algo tremendo, algo que chama a atenção dele, porque ele não imaginava que pudesse ter a possibilidade de ver algo daquela natureza. O texto vai nos dizer que algo maravilhoso estava acontecendo no Monte Horebe, algo que fugia à realidade que se podia imaginar, algo que fugia do comum, algo sobrenatural, porque Deus age de maneira sobrenatural. E ele começa a observar, meus queridos, de que algo mais estranho estava acontecendo do que simplesmente o fogo, aquela árvore, aquele arbusto, aquela sarça está pegando fogo. Mas ele observou que aquela sarça não era consumida. O que mais chamou a atenção de Moisés foi justamente isso. Imaginar que aquela árvore pudesse pegar em chamas, em algumas regiões, inclusive do Brasil, em alguns períodos do ano, a seca é tão grande, é tão violenta, é tão árido que acaba fazendo com que alguns focos de incêndio eles surjam, não necessariamente provocados pela mão humana, mas pela própria situação do clima que acaba fazendo com que alguns focos de incêndio eles aconteçam. Então é provável que naquela região, no deserto, diante do calor do meio-dia, diante do calor do dia e ao meio-dia, quem sabe focos de incêndio não pudessem surgir e ser algo de certa forma até encarado por eles de maneira natural, como acontece aqui no nosso país em algumas regiões, em algumas épocas do ano, por causa de uma questão climática. Mas aquela sarça, ela ardia em chamas, mas não se consumia. Era algo que fugia do comum, algo que não era normal, havia algo de sobrenatural e algo que chamou a atenção de Moisés. Ele precisava ir, ele precisava contemplar, ele precisava examinar o que era aquilo, o que é que estava acontecendo, como é que pode algo dessa natureza acontecer? É contra a lei da natureza. Como é que pode um objeto em chamas, um objeto que deveria estar completamente em cinzas, ser consumido pelas chamas, mas ela permanecia frondosa como estava, embora o fogo ardesse, embora estivesse em chamas. Isso chamou a atenção de Moisés. Moisés vai até aquele local, Moisés chama, então deixa o que está fazendo. Certamente talvez havia outras pessoas com ele, sob a autoridade dele, e ele vai até aquele local. E então quando ele se aproxima, ele percebe que aquele fato sobrenatural que estava diante dele não era obra do acaso, não era um truque de mágica, e não era uma miragem do deserto. Que ele estava vendo uma coisa, mas quando se aproximava, aquilo desaparecia. Era apenas uma ilusão,
né? Era apenas uma miragem. Não era a miragem do deserto, não era o sol que estava tão quente que de certa forma estava fazendo com que a visão dele ficasse embaçada e ele estivesse vendo algo que não existisse. Quando ele se aproxima, ele percebe que daquela sarça sai uma voz, e aquela voz fala com ele, e aquela voz conhece quem é ele. Então a primeira característica, meus queridos, que Deus se revela é que Deus é o Deus do impossível. Deus faz coisas impossíveis. É impossível imaginar uma sarça não se consumir. É impossível uma planta diante daquela região, provavelmente, talvez estivesse até seca em arbustos, era tão provável que aquela árvore tivesse apenas as cinzas, virassem carvão diante dele. Mas não, Deus prova que é o Deus do impossível. Deus prova que a ação de Deus no curso da história confunde as pessoas, que as pessoas não conseguem entender. Deus continua agindo da mesma maneira nos dias atuais. Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus é o Deus do impossível, e o Deus do impossível age de uma maneira que muitas vezes não conseguimos entender, que muitas vezes contraria a lógica, contraria a razão, e diante de Moisés, o que estava acontecendo era isso. Deus é o Deus do impossível. Coisas maravilhosas Deus operou no passado, coisas tremendas Deus operou no passado, e o Deus a quem servimos é aquele Deus que se apresentara para Moisés. Deus continua sendo o mesmo, o Deus que faz coisas maravilhosas e o Deus do impossível. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 1, verso de número 37, vai ser dita essa mesma expressão: como eu vou ser grávida? Como eu vou ficar grávida? Porque para Deus nada é impossível. É impossível aos homens porque somos falhos, somos limitados, somos imperfeitos, mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós somos fracos, nós somos imperfeitos, nós somos finitos. Dentro de alguns anos todos nós vamos morrer. A realidade é essa, todos nós dentro de alguns anos não estaremos aqui. Todos nós dentro de alguns anos não estaremos aqui. Somos finitos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós somos finitos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos as nossas imperfeições. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos as vezes que nós insistimos em acertar, mas muitas vezes esses acertos, eles são de fato muitas vezes não atingidos, e o que se vê são muitas vezes de fracassos e fracassos e fracassos nas questões espirituais e nas outras questões em diversas áreas da nossa vida. Deus nos convida a olhar não para o homem que é falho, que é limitado, que é imperfeito, que é impotente diante dessa situação. Olha os governos, olha quantas pessoas morreram, olha quantas pessoas já morreram no mundo, né? Os governos sentam, as pessoas estão se debruçando. Certamente nesse momento que nós estamos aqui, tem pessoas espalhadas na expectativa de lutar, né? Noites de sono têm sido perdidas na tentativa de encontrar um modo de tentar deter, de tentar solucionar. Ao longo desses anos nós temos visto isso. As vacinas têm chegado, mas isso não tem feito com que as pessoas se deem por satisfeitas. Outras pesquisas estão sendo feitas, né, porque outras variantes desse vírus têm surgido, né, outras cepas têm surgido, e há a intenção de conseguir atingir um patamar que a gente possa resolver com essa pandemia de vez. Todos nós somos limitados, todos nós somos impotentes diante de diversas situações da nossa vida, e principalmente sobre a morte, que não há o que possamos fazer em relação a ela. Mas quando nós nos voltamos os nossos olhos para Deus, a coisa é diferente. Deus é todo-poderoso, Deus pode todas as coisas, e Deus pode de maneira tal que o impossível acontece diante dos nossos olhos, tal como aconteceu com Moisés naquele dia. Você acredita que Deus de fato é o Deus do impossível? Você acredita de fato que você serve a um Deus que faz coisas tremendas e maravilhosas? Você acredita de fato que Deus está no controle? E por que a tristeza? E por que ficar abatido? E por que a frieza espiritual? E por que a murmuração? Se nós cremos de fato que Deus é o Deus do impossível, alegre o seu coração. Em meio às lágrimas, em meio à tristeza do hoje, saiba que Deus está no controle, que Deus está lapidando a sua vida e o seu caráter, porque o Deus do impossível é o Deus que não perde o controle. Mas podemos também destacar ainda, meus queridos, que o Deus a quem se revelou a Moisés naquele maravilhoso dia é o Deus que nos conhece. E tem mais, Ele nos conhece por nome. Moisés, Moisés. Opa!
Quem fala comigo? Quem é? O que é isso? Deus nos conhece, e nos conhece por nome. É interessante porque Deus não apenas conhecia o nome de Moisés. Quando nós lemos as páginas da Bíblia, meus queridos, nós vemos que Deus conhecia bem mais sobre Moisés do que ele podia imaginar. Deus conhece o seu deitar, Deus conhece o seu levantar, Deus conhece as intenções do seu coração, Deus conhece as motivações da sua alma, Deus conhece toda a sua história de vida. Deus conhecia não apenas aquilo que ele tinha feito, mas aquilo que ele deixou de fazer, e como bem todos os seus pensamentos ao longo daqueles 80 anos, pois agora nós encontramos um homem com 80 anos de idade. Deus conhece tudo, e Deus conhece todos, e Deus conhece mais do que os fatos que ocorreram ou deixaram de ocorrer, mas Deus conhece a alma, o íntimo, o profundo, o escondido. Deus conhece as digitais, Deus conhece o DNA que corria nas veias daquele homem chamado Moisés. Bendito seja o nome do nosso Deus. Servimos a um Deus que nos conhece. A Escritura vai nos dizer, meus queridos, quando nós olhamos, meus queridos, o céu durante a noite, que coisa maravilhosa, né? Aqui em Recife a gente não tem ideia de como de fato é a beleza do céu, né? Mas vai dentro do interior, né? Vai no alto sertão, né? Num dia de céu estrelado, é algo maravilhoso, é algo lindo. O céu do sertão em uma noite estrelada, maravilhoso, limpo. Uma lua cheia com as estrelas, é algo maravilhoso, é um espetáculo da natureza, que coisa maravilhosa. Aí a Bíblia nos diz, Deus conhece cada uma daquelas estrelas por nome. Deus conhece não apenas as estrelas por nome, mostrando a sabedoria, o conhecimento, a grandeza de Deus, mas Deus também nos conhece por nome. E o conhecimento que Deus tem de cada um de nós, tem lhe dado prazer a Ele, ou tem feito com que Deus olhe para cada um de nós e sinta ânsias de vômito? Quando Deus olha para a minha vida, o que é que Deus sente? Ele olha para a minha vida e diz, eu tenho um prazer, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer, eis aí a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Ou quando ele olha para a minha vida, quando ele olha para a minha vida, para a minha conduta, ele sente ânsia de vômito. Você sabia que teve uma igreja que deixou Jesus assim? Que deixou Deus assim? A Escritura vai nos dizer, está lá no livro de Apocalipse. Ele vai dizer, vocês não é uma coisa nem outra. Vocês estão com um pé na igreja e outro no mundo. Vocês uma hora estão querendo Deus, ou dizem que querem Deus, mas na verdade estão com um pé na igreja e outro no mundo. Estão dizendo que querem Deus, mas continuam fazendo as mesmas práticas do mundo, agindo como o mundo age, se vestindo como o mundo, bebendo o que o mundo bebe, se portando como o mundo se porta, em suas condutas no dia a dia, quando ninguém vê. Deus nos conhece, Deus nos conhece, Deus nos conhece intimamente, de maneira profunda, e Ele nos convida a conhecê-lo também, conhecê-lo de maneira profunda, conhecê-lo de maneira real, não apenas de ouvir falar, mas de maneira real, não apenas de maneira religiosa, porque a religiosidade conduz ao farisaísmo, a religiosidade conduz a um caminho que... Mas o Senhor nos convida a ter intimidade, em profundidade com Ele. A Escritura diz, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, estou pronto para ouvir o que o Senhor tem a falar. Estamos prontos a ouvir o que Deus tem a nos falar? Ou só interessa aquilo que Deus vem a falar quando, de certa forma, massageia o meu ego? Ou só interessa aquilo que Deus tem a falar quando vem, de alguma maneira, reforçar as prioridades, as minhas próprias prioridades? Será que eu estou disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui, quando as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas metas, os meus planos, tudo isso aí, for de fato o maior desejo de eu buscar a Deus, de ter a minha satisfação
plenamente realizada? Deus nos convida a buscar a Deus e amar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos ofertar. Nessa noite o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. E da mesma maneira que Ele olhava para aquela igreja, Ele disse: ó, vocês não são nem quente nem frio, e por vocês serem desse jeito, morno, que está com um pé na igreja e outro no mundo, que está fazendo coisas que me agradam, né, que deveriam me agradar, e coisas que não me agradam, porque tem dado um mau testemunho, tem dado um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, que você não me teme, porque você tem agido como uma pessoa que não me teme, que não me adora, que não é servo de fato, porque as pessoas olham e dizem: crente não faz isso, mas eles estão fazendo. Deus nos convida a dizer: eu não vou agir como a igreja de Laodiceia, que não era quente nem fria. Eu vou agir de uma maneira que agrade o coração do meu Deus. Deus não precisa provar nada para mim. Deus, Ele deu o seu único filho para que pudesse morrer na cruz, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. E Deus me conhece. Sabe qual é o perigo de Deus conhecer? De Deus nos saber por nome? A Escritura vai nos dizer em uma certa parábola, que Jesus vai mencionar, que naquele grande dia haverá a festa, né, as bodas do Cordeiro, e algumas pessoas vão tentar entrar, e Ele vai dizer: eu não vos conheço. As vossas obras, as vossas ações, a sua fé não foi evidenciada pelas suas obras. Aqui não tem lugar para você na festa, não tem bodas no Cordeiro. O que reserva para você, que passou a vida brincando de igreja, com um pé na igreja e outro no mundo, é ranger de dentes, é escuridão eterna. É assim que a Escritura nos fala. Mas o Senhor nos convida a entender ainda mais. É um Deus que nos conhece por nome e que nos faz refletir e se posicionar. Eis-me aqui para ser corrigido, eis-me aqui para ser exortado, eis aqui para ser edificado, eis aqui para ser confrontado, eis aqui para fazer os ajustes necessários na minha vida, para que o teu nome seja glorificado. Eis aqui para não ser enganado por mim mesmo e por palavras lisonjeiras que predominam nos nossos dias, que massagiam o nosso ego, que mexe com as nossas emoções, mas que não traz transformação profunda na nossa vida. Pois só Deus, através da sua palavra, e a sua palavra é viva e eficaz, pode mudar de fato as nossas atitudes e as nossas ações. O texto prossegue dizendo que esse Deus a quem servimos é um Deus santo. Ele vai dizer: Moisés, tira as alpacas dos teus pés, porque esse lugar que tu estás é terra santa. Mas é santa por quê? Algumas pessoas do mundo todo vão para Horebe, vão para o Sinai, né? Quem não já viu aí, né, aquelas campanhas, né, o pessoal vai, né, aí traz a areia de lá, né? Teve uma pessoa que foi e trouxe umas garrafas de areia, aí bota lá numa parte lá da casa, faz uma caixinha, né? Aí quando vai orar, aí bota as mãos e o rosto, né, na terra de Horebe, não, porque essa terra é santa. Essa terra é santa porque Deus disse que a terra é santa. Quando Deus disse naquela ocasião, essa terra é santa, é porque Deus estava ali. Deus estava ali. E se Deus estava naquele lugar, Deus é terra santa. Se Deus estava naquele lugar, mostra claramente de que aquele lugar não era santo porque a terra era santa, mas porque o Deus que é santo ali estava. E onde Deus está é terra santa. Amém? Esse lugar é terra santa? Então eu te convido a tirar as alpacas dos teus pés, mas mais, a tirar as alpacas do teu coração, as traves do teu coração,
para poder sentir a santidade de Deus, para sentir a pureza de Deus. As Escrituras vão nos dizer, meus queridos, que os anjos no céu, os anjos, ao contemplarem o nosso Deus, diz a Escritura, que os anjos cobrem a face com as suas asas. Um termo figurativo, cremos nós, vamos tirar essa dúvida dentro de algum tempo, quando estivermos na presença dele. Alguns vão dizer que as asas são algo literal, outros vão dizer que não. Eu não vou entrar na questão teológica dos que dizem um ponto ou outro, mas o texto vai nos dizer que eles cobrem com as asas, e eles dizem: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Nos céus, os anjos olham e dizem: santo, 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 nosso Deus é santo. E quando nós observamos, meus queridos, a santidade de Deus, nós lembramos aquilo que Paulo vai trabalhar na sua epístola, na sua primeira epístola, onde ele vai dizer para a igreja: o nosso Deus é santo e vocês também precisam ser santos. Vocês também precisam ser diferentes. Vocês também precisam ser separados. Isso é muito sério. Muito sério. Sobretudo no momento que nós estamos vivendo da história, apesar da questão da pandemia, mas no momento que nós estamos vivendo, onde aparentemente as questões morais, as virtudes, na decência, esses princípios tão elementares para o viver cristão, têm sido colocados de lado, e as pessoas estão passando a viver da maneira que desejam o seu coração. Elas estão vivendo com a intenção de satisfazer as suas próprias vontades. Elas estão agindo para fazer justamente aquilo pelo qual elas foram salvas, das quais elas foram salvas, da cobiça dos olhos, da vaidade da vida, dessas coisas que vêm e maculam o nosso coração, não permitindo desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus nos convida nessa noite a buscar, a nadar contra a correnteza e procurar ter uma vida santa, irrepreensível, na qual Deus ele se alegra. A Escritura prossegue dizendo de que o Deus a quem apresentou a Moisés e o Deus a quem num dia também nos foi apresentado. Você lembra o dia que Deus foi lhe apresentado? Você lembra o dia que você se converteu, se você voltou, que você fez uma aliança com o Senhor, de que estava disposto de fato a segui-lo, com sinceridade, com inteireza de coração? Você lembra desse dia? Talvez esse dia não tenha acontecido no momento da sua aparente conversão, porque às vezes as pessoas levantam, eu vou olhar para frente, o pastor ora, alguém ora, e a pessoa tem, aquele desejo, mas com o passar do tempo as pessoas começam a ver que parece que não teve muita mudança e que na verdade foi levado pela emoção. Mas o que eu falo o momento que você realmente teve um encontro com Cristo, um momento real, um momento que foi um divisor de águas. Se foi no momento da sua confissão pública, glória a Deus por isso. Mas percebemos ao longo do tempo que boa parte dessas conversões genuínas às vezes ficam por um período posterior àquela confissão pública, que muitas vezes é levada pela emoção. As nossas crianças que crescem na igreja temos como pais esse grande desafio de mostrar a essas hoje crianças, as crianças, os adolescentes que ainda não vislumbraram aquilo que o mundo pode lhes ofertar, que não há nada no mundo que possa lhe atrair mais do que a presença de Deus. Eles precisam ficar cientes, ensinados, discipulados, inculcar na cabeça deles de que o mundo é uma tragédia em todos os aspectos, moral, espiritualmente, tudo, mas que existe algo mais elevado, algo mais sublime, e ensiná-los a seguir ao Deus de seus pais, seguir ao Deus dos seus pais. Hoje, teve uma tarefinha lá no colégio, onde teve que levar o significado do nome, aí pegou o nome lá, Joseph Levi, e a Edivânia fez lá um significado lá, explicando o significado, o porquê de ter colocado o nome, e quando eu li, quando a Edivânia leu, eu me emocionei, porque nas últimas linhas, ela colocou que
que ele possa servir ao Deus de seus pais. Meu Deus, que responsabilidade afirmar isso. Será que eu posso dizer, eu desejo que meu filho possa servir ao Deus dos seus pais? Como é que os pais têm servido a Deus? Que qualidade de serviço eu e a minha esposa temos demonstrado para com Deus, que eu posso olhar para o meu filho e dizer: o meu desejo é que essa criança sirva e acredite piamente no seu coração, que quando ele chegar na fase adulta, ele possa dizer: eu estou servindo ao Deus dos meus pais. Que Deus nos ajude. Abraão, Isaque e Jacó, que bênção, eles tiveram a oportunidade de servirem, né, de adorarem, de cultuarem, com seus erros, com seus acertos, que nossos filhos também terão erros e terão acertos, como nós temos os nossos erros e os nossos acertos, mas que haja esse comprometimento no nosso coração, criar filhos que possam um dia dizer: eu estou servindo ao Deus dos meus pais. Aí o peso da responsabilidade que pesa sobre os pais é muito grande, de viver um evangelho na prática, no dia a dia, nas quatro paredes do seu lar, que não leve o evangelho que não permita que o evangelho seja envergonhado pelas nossas atitudes. Eu li um livro uma vez e recomendo aos irmãos, não me vem agora a memória do nome do autor, mas o livro diz: Com Vergonha do Evangelho. Com vergonha do Evangelho. Não é do Evangelho que ele está com vergonha, não. Isso. Com vergonha do Evangelho. Dá uma lida. Reflete lá. O que era a vergonha do Evangelho? A qualidade do que estava sendo vivido pelas pessoas que diziam ser seguidores do Evangelho. Há um relato que eu não sei se é verídico, mas que vão afirmar que um certo dia o líder hindu Gandhi teria tentado entrar em uma igreja britânica. Não sei se é verdade, mas as pessoas acabam repetindo, e apenas a título de ilustração, independente se seja verídico ou não. O Gandhi teria chegado em uma igreja e teria tentado entrar para cultuar, e teria sido barrado na porta, porque a igreja era uma igreja de britânicos, né, e naquele momento havia uma questão histórica da Inglaterra e a Índia, a questão da independência, e acabaram proibindo que ele não entrasse, né? Barraram ele de entrar, né? Botaram um rifle nele, diziam que ele não podia entrar. Ele disse que ia entrar, queria assistir o culto, queria ver como é que era a reunião, aí o pessoal não deixou ele entrar. E segundo esse relato, se é verídico ou não, mas dizem que o Gandhi olhou e disse: eu admiro o Jesus a quem vocês pregam, mas abomino o cristianismo que vocês dizem que vivem. Não sei se é verídico ou não, na prática isso acontece muito, infelizmente. Mas o Senhor nos convida a viver e a adorar a Deus com temor. Observa que Moisés, ele vai esconder o rosto como os anjos e vai dizer que ele temeu de olhar para Deus. O texto prossegue, meus queridos, dizendo que o Deus a quem chamou Moisés e o Deus que nos chamou, a quem nos encontrou, é um Deus que nos vê e que vê a nossa aflição. Observe no versículo de número 7, o texto nos diz: certamente vi a aflição do meu povo. Nós não estamos servindo a um Deus que não vê. Nós não estamos servindo a um Deus que não enxerga a nossa dor, as nossas angústias, bem como as nossas falhas e as nossas imperfeições. Não há possibilidade de enganarmos a Deus, de ludibriarmos a Deus, porque Deus nos vê. Ele nos conhece por nome, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e Ele é testemunha ocular de todos os nossos atos e dos nossos pensamentos. Não tem como se esquivar diante de um Deus que vê não apenas a aflição, mas tudo vê.
Então nós vemos que Deus, Ele vê, e Ele viu a aflição da nação que sofria, Ele viu que o povo estava gemendo, e aí o texto vai nos dizer também que Deus não apenas viu, mas que Deus ouviu, porque o texto prosseguindo no versículo 7 vai dizer que Deus não apenas viu a aflição, mas ouviu o clamor do seu povo. Coisa maravilhosa é descansar na certeza de que nós temos um Deus que falamos com Ele, que quando nós oramos, Deus está interessado naquilo que há no nosso coração, Deus está interessado em contarmos para Ele como foi o nosso dia, tal como um pai ou uma mãe chega para o seu filho e pergunta como foi na escola, né? Tal como uma esposa pergunta, e aí, como é que foi no trabalho? Amor, bem, né? Tal como o esposo vai perguntar para a esposa, e aí, foi tranquila a volta da faculdade, foi tudo bem, já teve algum incidente, né? Deus deseja ouvir o relatório do seu dia, Deus lhe ama, Deus tem prazer em participar da história da sua vida. Conte para Ele as suas dores, conte para Ele as suas frustrações, conte para Ele as suas fraquezas, conte para Ele os seus pecados, se derrame na presença de Deus, né? Fale dos seus sonhos, fale dos seus projetos, né? Não compartilha os teus sonhos com pessoas que muitas vezes vão gerar no coração deles até inveja, né? E vão torcer contra os teus projetos, contra os teus sonhos, né? Conta a tua história a Deus, que Ele deseja, Ele te dá saúde, Ele tem te dado paz, Ele tem te dado a possibilidade de você avançar. Conta a tua história a Deus e não aos homens, porque Deus pode te ajudar em tudo quanto tens a fazer. Dele vem o sim, dele vem o amém, dele vem a saúde, dele vem a esperança, dele vem o raiar do sol no dia de amanhã, na certeza de que Deus já está lá para me ajudar e para me amparar. Deus vê tudo e vê tudo de maneira antecipada, mas Deus também ouve e deseja ouvir as nossas súplicas, deseja ouvir as nossas orações. Não só faça uma relação de tantos pedidos, fale daquilo que você tem para agradecer, esqueça um pouco de tantos pedidos, vê quanto tu tens a agradecer, abre o teu coração e agradeça a esse Deus, porque enquanto tu agradece por aquilo que tu tem, Deus está providenciando aquilo que tu não tem, amém? Quando tu agradece por aquilo que tu tem, que tu já recebeu da mão bondosa de Deus, Deus está providenciando aquilo que tu não tem, amém? Quando tu ora e agradece por aquilo que tu tem, Deus está providenciando aquilo que tu não tem. Seja grato, e grato por tudo, como disse o apóstolo Paulo, sede agradecido por tudo, pelo tempo de chuva, pelo tempo de sol, seja agradecido pela bonança, seja agradecido pela escassez, agradeça por tudo, porque diga, Deus está no controle, e se alguma coisa a mais está acontecendo, é porque Deus está de alguma maneira trabalhando na minha vida, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não percebo, Deus não deixa de trabalhar em meu favor. Por quê? Porque Deus ouve, porque Deus vê e Deus conhece o meu sofrimento, bem como toda a minha história de vida. Mas o mais interessante que me chama a atenção nesse texto, diante de todas as características desse Deus, é o que o texto vai nos dizer no versículo de número 8. O texto vai nos dizer, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus não é apenas o Deus que foi tudo aquilo que nós já falamos, o Deus do impossível. Deus não é apenas o Deus que opera maravilhas. Deus não é apenas o Deus que conhece Moisés pelo nome. Deus não é apenas o Deus que convoca-nos a ter uma posição e dizer, eis-me aqui para ouvir aquilo que Ele tem a falar. Deus não é apenas um Deus dos nossos pais, e se não é dos nossos pais, nós temos o dever de ser para os nossos filhos esses pais. Deus não é apenas aquele Deus a quem devemos temer e ter temor. Deus não é apenas o Deus que é santo, Deus não é apenas o Deus que vê, Deus não é apenas aquele Deus que ouve, mas no versículo 8 diz que Deus desce para se envolver no problema do seu povo. Servimos a um Deus que desce para se envolver nos problemas do seu povo. Creia, acredite no seu coração, não há motivo de desânimo, não há motivo de frieza. Deus desce para dar livramento ao seu povo, Deus desce para dar cura ao seu povo, Deus desce
para prover o sustento pelo seu povo. Deus desce para se envolver nos dilemas mais complexos do seu povo. Deus desce para tirar o sentimento de culpa do nosso coração. Deus desce para nos livrar das artimanhas de Satanás. Deus desce para quebrar o arco e cortar a lança. Deus desce para desarmar as armadilhas preparadas contra a nossa vida. Deus desce, se envolve para ajudar o seu povo, porque Deus tem prazer e Deus quer ser visto como um Deus que habita no alto e sublime trono, mas que também habita com o quebrantado e contrito de espírito. Que Deus nos abençoe, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós bendizemos ao Teu santo nome, pois o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque ao examinarmos a Tua Escritura, não precisamos, ó Deus, com a imaginação humana, tentar encontrar adjetivos para descrever-te. A própria Bíblia, por si só, mostra quem Tu és e como o Senhor age nas nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós temos falhado, pelas vezes que temos seguido o nosso próprio coração e pelas vezes que nós temos tentado produzir para nós um Deus pequeno, particular, só nosso, escravo das nossas vontades. Que o Teu Espírito nos dê sabedoria para entender que o verdadeiro Deus, a quem nos chamou, não é um Deus pequeno que cabe na folha de papel onde estão os nossos planos, mas que o nosso Deus é grande, é infinito, é tremendo, e que venhamos nos curvar diante da Tua vontade, da Tua majestade. Abençoa-nos até chegar nos nossos lares e que cheguemos em paz e em segurança, em o nome santo do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.